Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, gente. Não há outro além de Deus. Peço a todos, né? Curte a live, compartilha, ajuda aí, por favor, né? Deus é maravilhoso, gente. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu faço live 3 horas da tarde, né? Mas eu sempre entro um pouquinho mais cedo para estar orando. Então vamos orar, né, gente? Para Deus falar com o teu povo, nos ajudar, né? Revelar a tua palavra. Que Deus possa ficar à vontade, né? De falar conosco nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar, gente. Para Deus nos ajudar, né? Para Deus nos dar força. Para Deus nos dar coragem. Para Deus nos dar ânimo, né? Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus tem alívio, né, para as nossas vidas, por meio de Cristo Jesus, por meio de Jesus. A Bíblia também fala, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, que é Deus, a não ser por meio dele. Meio de quem, Ana? Meio de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Só Jesus tem solução, só Jesus tem direção, só Jesus pode nos ajudar a vencer os obstáculos da vida. Só Jesus pode nos fazer vencer, né? Cada coisa que a gente enfrenta, seja ruim, seja difícil, seja impossível, né? A Bíblia fala que o possível é para o homem, é para o ser humano, mas o impossível é para Deus, né? Que nessa tarde você possa confiar no poder de Deus, que nessa tarde você possa confiar na soberania do Senhor, que nessa tarde você possa confiar que ainda que você esteja caído, que ainda que você esteja batido, que ainda que você esteja muito ruim, passando por várias e várias dificuldades na vida, Deus ainda continua sendo Deus e pode te socorrer. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus, pela tua santidade, pela tua verdade. Oh, Deus, ai de nós, Deus, se não fosse a tua palavra. Ai de nós, Deus, se não fosse a tua misericórdia. Ai de nós, Pai, se não fosse Jesus ter nos dado, Pai, a vida. Ter nos dado, Pai, a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer o verdadeiro caminho, que é Ele próprio. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, nessa tarde, Pai, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha arrancar dos nossos corações todo medo, toda dúvida, tudo aquilo, Deus, que nos aflige, tudo aquilo que nos tira, Deus, a paz. Jesus mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Oh, Deus, eu te peço, Pai, traga alívio para o teu povo, traga, meu Deus, descanso para as suas almas. Pai, eu te peço nessa tarde, Deus, que o Senhor venha mover o céu sobre a vida desta pessoa, que essa pessoa venha ver a poderosa mão do Senhor. A tua palavra diz lá no Salmo 119, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E esta frase, Deus, é falada, mencionada na palavra várias e várias vezes, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, eu creio nesta palavra. Eu creio que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que vidas, Pai, venham a ser alcançadas e entender, Pai, e presenciar, Deus, essa misericórdia, essa bondade, esse favor que o Senhor tem para com o povo, para com a humanidade, Deus. Eu peço, Senhor, Pai, que eles venham entender, Pai, a tua essência, que o Senhor é bom,
que o Senhor é misericordioso. A tua palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Que nesse dia, Deus, que já passou amanhã, mas que agora é tarde, cada um de nós possa entender, Pai, que se nós estamos de pé, é a sua misericórdia. Se nós estamos vivos, é a tua misericórdia. Se nós estamos aqui, Deus, é para a honra e a glória do teu nome. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te glorifico, Deus, nessa tarde por tudo, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus, que vidas venham a ser alcançadas neste dia, que vidas venham a ser alcançadas, Pai, nesta tarde, que o renovo da parte do Senhor venha encontrar estas pessoas. Oh, meu Pai, que eles venham entender, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor tem melhor para cada um de nós, que o Senhor nos chama, que o Senhor é aquele que morreu na cruz para nos salvar, é aquele que deu seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que vidas venham entender, Pai, que o poder da palavra vale muito seus efeitos, faz o que o teu coração deseja. Nessa tarde, Deus, eu oro para que a tua palavra venha fazer aquilo que o teu coração deseja. Restaura a nossa vida, Deus. Ajuda-nos, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos dar força, nos dar coragem. Se tiver alguém aqui, Deus, que se encontra cansado, abatido, desesperado, traz a esperança. Traz o renovo da tua parte. Renova a força deste homem. Renova a força desta mulher. Em nome de Jesus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero te honrar, Deus, nessa tarde. Eu quero, meu Deus, te glorificar nessa tarde. Eu quero te bendizer nessa tarde. Eu quero te dizer, Pai, muito obrigada pela vida. Muito obrigada, Jesus, pelo fôlego de vida. Muito obrigada, Senhor Jesus, por estar nos dando cada dia mais. Oh, meu Pai, força para continuar avançando, pregando o evangelho, falando da tua palavra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que vidas venham a ser alcançadas por meio da minha live, por meio da minha vida, por meio da minha voz. Deus, fala conosco, tenhas liberdade aqui, Senhor. Só o Senhor pode fazer um milagre na vida de cada um de nós. Só o Senhor sabe, Deus, de cada situação que vivemos. Eu não conheço o irmão, não conheço a irmã, o irmão não me conhece, mas o Senhor conhece a cada um de nós mais do que nós mesmos. E por isso, Deus, a minha oração é que vidas venham a ser alcançadas por meio da tua palavra, que vidas venham a ser, Pai, impactadas por meio da tua palavra. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, muito obrigada, Jesus, pela comida, pela bebida. Oh, Deus, muito obrigada pelo alimento, pelo sustento, pela água. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, muito obrigada por tudo que tu tem me dado. Muito obrigada, Jesus, também por tudo que ainda que o Senhor não me deu, porque o Senhor ainda continua sendo Deus. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu oro, Pai, também para vidas que estão se encontrando, Deus, com a saúde abatida, com a saúde frágil. Eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus de cura. Jesus mesmo disse que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, Pai, que nós podemos, através da fé, Deus, receber cura na parte, Deus, da parte do Senhor. E nessa tarde, Deus, eu oro para que vidas venham a ser curadas de enfermidades que tenham assolado o teu físico, tenha assolado a tua alma, tenha assolado, Deus, qualquer área da sua vida. Deus, faz um milagre, tenha misericórdia desta pessoa. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu te bendigo nessa tarde porque tu és bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória, glória seja dado, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada,
Obrigada, Jesus, pela oportunidade, Deus, de estar mais um dia falando da tua palavra, mais um dia na tua presença, mais um dia, Pai, entendendo o propósito do Senhor, mais um dia, Pai, entendendo que o Senhor é fiel, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre. Oh Deus, que vidas venham a ser alcançadas nesta tarde, sabendo, Deus, que o Senhor é bom, sabendo, Pai, que o Senhor é misericordioso e que o Senhor tem mais para falar com teu povo, que o Senhor tem mais para falar com teu povo, que o Senhor tem mais, Deus, para falar com teu povo. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Louvado, exaltado és o teu nome. Louvado, exaltado seja o teu nome, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né? Então vamos lá para a palavra, gente. Peço a todos, né? Curte a live, compartilha, ajuda, né? Aí, por favor. Quando mais você curte, quando mais você compartilha, mais vidas vão ser alcançadas através da sua vida, através da sua partilha, da sua curtida, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê sabedoria cada dia mais. Hoje, né, gente, nós vamos estar fazendo de novo menção dos Salmos. Eu estou usando, né, a live aqui à tarde para estar falando do livro de Salmos. Para quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu já venho falando desde o Salmo 20. E nós já estamos lá no Salmo 90 e tantos, né? Foi ontem, né? Nós fizemos menção dos Salmos 94. E hoje vamos fazer menção do Salmo 95. Para a glória de Deus, viu? E eu peço a todos, viu? Fique aí, ouça a palavra. Eu sei que quando eu começo a pregar, né? Alguns saem, alguns não querem ouvir, né? A palavra de Deus. Mas não tenha medo, irmãos, de ouvir o que Deus fala. Às vezes não é o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. E a Bíblia fala que o poder da palavra tem o poder de curar, de libertar. Às vezes você está dentro de uma live ouvindo alguém falar da palavra de Deus e você não dá crédito, mas aquela palavra pode trazer cura para você. Cura na sua alma, cura no seu físico, cura, gente, cura, realmente cura. A palavra de Deus é cura. Tem um remédio que cura? Sim, tem vários tipos de remédio que cura. Glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus também, simbolizando, é um remédio que cura também. Vai mais além do que um remédio, né? Porque o remédio você precisa tomar várias e várias vezes para estar sendo ali liberto, né? De uma virose, de uma infecção. A palavra de Deus não, gente. A palavra de Deus é, instantâneo. Se Deus quiser fazer, Ele faz na sua vida. Né? A palavra de Deus fala que a palavra falada, ela é viva, ela é eficaz e ela vale muito os seus efeitos. Somente a Bíblia, né? O poder da palavra de Deus tem poder de transformar vidas, tem poder de curar, tem poder de impactar pessoas. Ana, você está falando algo que é errado ou que, tipo, não tem nada a ver? Não, meu querido, você vai ver aí, não só da minha boca, mas de várias bocas, né? Testemunhos maravilhosos da parte de Deus. Pessoas falando, Deus me curou por meio da palavra. Deus me curou por meio de uma oração. Deus me curou por meio de ler a Bíblia. Deus me curou por meio de fé, de crer que a palavra que está sendo pregada, né? E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Não tem como você ter fé no teu coração se você não ouvir a palavra de Deus. Não tem como você ter fé só ouvindo músicas, só ouvindo coisas aí que não é a Bíblia, que não é a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Eu sei que muitos usam o nome de Deus, fala que está pregando a palavra de Deus, mas na verdade não é. Você tem que também tomar muito cuidado. Mas quem me acompanha aqui sabe, eu falo, gente, pode abrir. Eu não, vai estar aqui mencionando a palavra, eu falo de versículo em versículo, de verso em verso, né? Porque os salmos não é versículo, é verso, porque são cânticos, né? E hoje nós vamos estar fazendo menção do Salmos 95, tá bom? E diz assim, ó, o título: o salmista convida a louvar ao Senhor e celebrá-lo de viva voz. Talvez tem pessoas aqui que não têm o costume de louvar a Deus. Talvez tem pessoas aqui também que não têm o costume. Louvor, a Bíblia diz que liberta, mas não é esses louvores também no centro e esquece de Deus, sendo que a palavra diz que Deus não divide a sua glória a ninguém. Então, para a gente ser libertos, o louvor precisa adorar a Deus. O louvor não pode ser egocêntrico, o louvor não pode te falar só de mim mesmo, do meu eu, né? Igual tem louvores aí que toca muito a alma, mas não te liberta. Te emociona, te faz chorar, mas não te liberta. Te faz ali ficar, né? Emocionada, mas não te liberta. Eu quero te falar uma coisa aqui, toma muito cuidado. Muito cuidado com esses louvores hoje em dia. Tem gente que não tem o hábito de ouvir louvor antigos. Os louvores antigos são os mais cheios de presença, né, do Pai. Por quê? Porque hoje é muito hinos, louvores, né? O gospel, mas que perdeu a essência. Não estou generalizando todos, né? Senão eu estaria pecando falando isso. Mas a maior parte você vai ver o homem no centro, né? Faz para mim, né? Eu. Esquece que a glória pertence a Deus, que a glória é dada para Deus. Quando você libera a glória para Deus, Deus libera do céu cura. Deus libera do céu libertação. Você começa a sentir liberta. Aquilo que te prendia não te prende mais. Sabe aquele louvor que quando você canta livre estou, eu sou livre, né, de Fernandinho? Às vezes você canta aquilo ali por cantar, porque você é preso ou presa em várias partes da vida, em várias áreas da vida. E Deus não te chamou para você ser preso e nem presa. Deus te chamou para você ser livre. Livre de que, Ana? Livre. Eu vou falar aqui, gente. Eu vou falar aqui abertamente. Livre do pecado. Livre da iniquidade. Livre daquilo que você ama fazer escondido, quando ninguém está vendo. Livre na área sentimental. Livre na sua alma. Livre nos seus pensamentos intrusivos, pensamentos ruins, livres nos seus sentimentos que não glorificam a Deus, que não bendiz o Senhor, livres para adorar a Deus, livres para glorificar o nome de Deus. Amém? Aleluia. Deus é fiel, viu, gente? Deus é fiel. Então vamos lá. Salmo 95. Olha, vou repetir de novo o título, né? O salmista convida a louvar o Senhor e celebrá-lo de viva voz. Deixa eu falar um pouquinho da personalidade de Davi. Davi, a Bíblia chama que ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi era guerreiro, né? Lutava, ficava ali no meio de guerra, era um guerreiro, né? Matava pessoas a fio da espada,
era a profissão dele, era o que ele foi chamado para fazer. Davi, ele amava entrar na presença de Deus com cânticos. A oração de Davi era em forma de louvor, né? Tem pessoas que não conseguem entrar na presença de Deus se não louvá-lo. Então, é parecido com Davi. Davi era assim. Davi adora primeiro, louva primeiro, para que ele possa orar, para que ele possa falar com Deus. E a forma dele falar com Deus era cantando, louvando. Amém? E começa assim, Salmo 95. Olha o verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Olha o verso 2. Apresentamo-nos ante a sua face com louvores e celebramo-lo com salmos. Salmos, gente, significa louvor. Salmos significa cânticos. Quando Davi menciona a palavra salmos, ele está querendo dizer louvor, louva a Deus, canta para Deus, ministra o louvor, a adoração a Deus. Eu quero te convidar, você hoje, nessa tarde, para louvar a Deus. Eu sei que algumas pessoas, não têm muito hábito de louvar. Às vezes ama orar, falar com Deus, tem o hábito de falar com Deus, mas não tem o hábito de louvar a Deus. Eu quero te falar, vai ter certas situações na sua vida que só vai mudar. Falando mais a fundo, vai ter cadeias para quebrar no mundo espiritual, só quando você colocar a sua boca para funcionar louvando. Não que a oração não quebre, não que a oração não tenha efeito, tem efeito sim, mas tem certas situações, lembra daquela passagem de Paulo e Silas, que eles dois ali estavam assim, na prisão, gente, acorrentados, e eles foram louvar, e a Bíblia fala que as cadeias, ali as portas começou a abrir sozinhas, tava ali trancada, com cadeado, sei lá como que tava ali, cheio de correntes, mas começaram a abrir. O próprio Deus mandou anjo para abrir. Eu tô falando para vocês aqui, gente, vai ter certas situações na sua vida, vai ter cadeias no mundo espiritual que vai ser quebradas, abertas por meio da adoração. Você precisa começar a ter o hábito de louvar a Deus. Você precisa começar a libertar dessa timidez diante da presença. Quem disse que Deus não gosta de louvor? Quem disse que Deus não gosta de barulho? A Bíblia fala, se nós não clamássemos, se nós não abríssemos a nossa boca, as pedras clamariam por nós. Se nós não usássemos as nossas mãos para bater palmas a Deus, a própria Bíblia fala que as árvores fazeriam isso. Imagina, gente, a natureza fazendo esse barulho de palmas. Imagina pedras começando a clamar a Deus porque o povo não clama. Que barulho que não seria, porque a terra é cheia de pedra por baixo dela. Então, gente, tem o hábito de louvar. Tem o hábito de glorificar a Deus, tá bom? Olha o verso 3. Porque o Senhor é Deus grande. Tá vendo? E rei grande acima de todos os deuses. De todos os deuses. Deus é acima dessa situação tua difícil que você se encontra. Deus é acima desse homem que você coloca no pedestal e acha que ele é o todo-poderoso que vai te abater. Deus é acima disso tudo. Deus é acima de qualquer circunstância, gente. Deus está acima. Sabe por que tem certos gigantes que ficam enormes na nossa vida? Porque a gente não glorifica a Deus. Porque a gente não tem fé o suficiente para entender que Deus é maior. Que Deus é mais grande do que esse gigante, do que essa situação. Então tem o hábito de louvar a Deus. Tem o hábito de adorar. Louvor, gente, vem de adoração. Quando você louva, você está adorando a Deus. Amém? Olha o verso 4.
Nas suas mãos estão a profundeza da terra, e as alturas do monte são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Outra coisa também, né? Alguns têm o hábito de não estudar muito a palavra e fala assim: ah não, o mundo é do inimigo. A Bíblia fala que o mundo é no poder do maligno, mas não significa que a terra é dele. A terra é de Deus. A terra é Deus que fez. Tudo o que você vê de lindo, de maravilhoso, foi Deus que fez. Estas árvores foi Deus que fez. O sol foi Deus que fez. A lua foi Deus que fez. A noite, o dia foi Deus que fez. Esse chão que chama firmamento foi Deus que fez para você se colocar de pé. Quem disse que inimigo manda na terra? A Bíblia fala que o mundo é no poder do maligno. Mundo, se você for estudar, não é terra. Mundo é tudo que faz para glorificar o inimigo, para glorificar o homem. Isto é mundo. Mas terra não é de inimigo. Terra é de Deus. A Bíblia fala que aquele que agrada o Senhor, aquele que cumpre a palavra de Deus, ele vai ser próspero na terra. E a pessoa que faz Deus, o teu Senhor, obedecendo a sua palavra, ele vai comer o melhor dessa terra. Como é que a terra é do inimigo? Como é que a gente vai comer fruto da terra? Não, gente, pelo amor de Cristo, quando for pregar, pregue algo, mas explique às pessoas, porque vai ter gente que vai achar que tudo que está na terra é do inimigo. Não. É no poder do maligno. Claro que o inimigo governa a riqueza hoje em dia, porque tem gente que acha que prosperidade é dinheiro. E quem disse que prosperidade só vem por causa de dinheiro? Prosperidade vai muito além. Prosperidade não é você ter uma conta bancária gorda somente, não. Prosperidade no Senhor é você ter paz, é você ter saúde, é você ter paz com todos, é você saber entrar e sair em lugares, é você ter um nome limpo. Você já viu pessoas que estão com um nome sujo? Nada contra, também já tive há muitos anos atrás, gente. Não porque eu quis, mas porque eu fui emprestar o meu nome a alguém e essa pessoa acabou sujando o meu nome. Graças a Deus pelo Serasa, que eu consegui limpar meu nome. Uma dívida que estava 5.000 e que abaixou e foi lá para 380, se eu não me engano, na época. E graças a Deus o meu nome limpou. Deixa eu falar um conselho aqui para você. Deus está me incomodando para falar isso aqui. Se alguém não cuida nem do nome dele próprio ou dela próprio, você acha mesmo que vai cuidar do seu? Não empreste o teu documento, o teu nome para alguém. Não faça isso. Se alguém falar, não, me empresta seu cartão, fulano, porque eu não posso, meu nome está sujo. Você acha mesmo, se ele sujou o seu próprio nome, ele não vai ter audácia de também sujar o teu? Quando eles vêm pedir, gente, emprestado, é aquela coisa mais bonitinha. Fala, nossa, me empresta aqui, que depois eu vou pagar certinho, vai dar tudo certo. Quando você vai ver, a pessoa compra no seu nome e não paga nenhuma parcela. E você fica devendo, porque quando mais o mês passa, mais os juros aumenta. Cartão de crédito é coisa séria, gente. Deus tem me chamado a atenção. Pensa numa pessoa que amava comprar. Gente, cuidado com as parcelas.
Muito cuidado com esse negócio de cartão de crédito. Nada contra, gente. Você pode ter sim seu cartão de crédito, mas tenha decência, tenha ordem para usar. Porque da forma que às vezes você se limita, você fica endividado, endividada. Muito cuidado, em nome de Jesus. Voltando aqui, para a palavra. Olha o verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Tem gente que não tem o hábito de ajoelhar. Não estou falando que Deus não pode ouvir a tua oração quando você estiver deitado, sentado no teu sofá, andando no meio da rua. Não estou falando isso. Mas eu estou falando que você precisa tirar um tempo para você se ajoelhar diante de Deus. E quem disse que ajoelhar diante de Deus é humilhação, meu querido? Ajoelhar diante de Deus é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é falar assim: Pai, eu dependo da tua presença, eu dependo do Senhor, porque eu sou falho, eu sou falha, eu sou dependente da graça, da misericórdia, da tua bondade, Senhor. Eu sei que nós começamos, a live falando de misericórdia, de bondade do Senhor. É a essência de Deus. Deus tem essa essência de ser bom e misericordioso. Mas como que Deus vai se revelar a ti, sendo bom, misericordioso, se você não o busca? A Bíblia fala, gente, achegai, pois, vós a Deus, e Ele achegará a vós. Falando mais explicado para você entender, para Deus chegar perto de nós, primeiro nós temos que chegar perto dele. E como que a gente faz, Ana, para chegar perto de Deus? É joelhando, é dobrando os joelhos e pedindo Deus misericórdia, ajuda. Vai ter situações, meu querido, minha querida, adorar Ele com louvores, ações de graça. A Bíblia fala, a gente vai ter vários versículos lá em Gálatas, que eu me recordo agora, fala: humilhai, pois, vós debaixo da potente mão do Senhor, apresentai a Ele com ações de graça, para que Ele possa se revelar a ti. Deus não vai se revelar a nós se nós não buscá-lo, se nós não fizer nada para que Ele possa ver que a gente está fazendo algo para ficar perto dele. Por mais pecador, por mais pecadora que somos, mas a graça, a misericórdia de Deus é maior. A Bíblia fala, Ele não chamou os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas Ele chamou os doentes, porque os doentes sim precisam de médico. E Jesus é o médico dos médicos. A Bíblia fala, Ele não veio para os justos, porque justo Ele não vai precisar de ser justificado. Ele veio para os pecadores ao arrependimento. Jesus é o que nos justifica. Jesus que pode pegar qualquer causa, seja mais horrorosa que for, e te justificar, ser o teu advogado. Eu não estou falando aqui abobrinha, gente, eu estou falando Bíblia. E a Bíblia fala que Ele é o nosso advogado fiel. A Bíblia fala que Ele está neste momento agora, sentado à destra do Pai, rogando por mim e por você. Sabe o que é essa palavra querendo dizer? Ele está orando, Ele está pedindo: Pai, olha a causa da Ana, olha a causa do fulano, do Beltrano. Gente, hoje você tem a oportunidade de escancarar para Deus, para o Senhor Jesus, a sua causa, e Ele te ajudar a resolvê-la. Você sabe o que o advogado, o papel do advogado aqui na terra faz? Ele pega a sua causa, que está difícil de você ganhar,
e vai usar todo o seu entendimento, o que ele estudou, para poder te ajudar a você vencer a sua causa. Jesus faz isso também. Ele pega causas que parecem impossível, mas ele é o Deus do impossível. Ele pode resolver. Eu sei que eu não tenho poder, você não tem o poder de resolver o impossível, mas o Senhor tem. Só Ele pode fazer o impossível. A Bíblia diz que o possível é para o homem ir lá, correr atrás, né? Quando a gente tá doente, às vezes tem que ir no hospital, ir no médico, isso é da nossa parte. Pegar um carro, pegar um táxi, um ônibus, sei lá como foi, a pé mesmo que calambiano, vai fazer sua parte. O médico olhou, viu, passou remédio, não deu certo, não tá dando certo, ou então já foi até mesmo falar assim, não, tá desenganado, igual eu já falei aqui, gente, meu testemunho de vida, já fui desenganada pela medicina. O que o médico podia fazer, ele fez. Mas o que o médico não podia fazer mais, a medicina não podia fazer mais, eu não podia fazer mais, família, ninguém, amigos. O Jesus fez. O Senhor fez. Eu quero falar algo aqui. Se você está enfrentando um processo onde já falaram que não tem mais jeito, deixa eu te falar uma coisa. A última palavra, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Talvez essa palavra se tornou clichê, né? De tanto você ouvir isso. Gente que falando isso, sem entender o poder de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou prova viva do que eu estou falando. Eu sou testemunho vivo aqui. Vocês não sabem, gente, o que é estar na UTI. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Na CTI, perder seus movimentos do corpo. Perder a sua voz. 90% da minha voz foi tomada. Eu falava assim, gente, fanho, sei lá, bem baixinho. Tanto que eu tentava falar com o médico e eu não conseguia. A minha voz não saía. Por quê? Porque deu complicação na cirurgia, gente. O meu pulmão ficou pequenininho. E para vocês que não entendem muito, talvez alguém que não sabe, mas talvez alguém que sabe até mais do que eu, mas um pouquinho que eu entendo, eles falam que o pulmão, gente, ele é grande. Ele precisa de ficar bem à vontade dentro de você. Ele não pode ficar comprimido. Ele não pode ficar pequenininho, não. Ele precisa ficar do teu tamanho original. E quando ele fica prejudicado, todos os seus outros órgãos se prejudicam também. Ele é como se fosse a máquina de lavar, que tira a sujeira, que filtra tudo, que vai pro rim, vai pro fígado, vai para os outros órgãos lá dentro da gente, para filtrar, para lavar, para poder fazer o necessário. Gente, em nome de Jesus, eu sei que é difícil quando a gente está passando, eu já passei, sei muito bem, deu momentos de medo. Claro que eu fiquei com medo de morrer, claro que eu fiquei pensando assim, agora acabou. Claro que passou pensamento de desistir, claro que passou um monte de coisa. Eu não estou falando que você não possa sentir a dor, que você não tenha que chorar, que você tem que ser forte todo o tempo. Mas eu estou falando de algo mais além. Você precisa ter fé em Deus para você receber da parte dele a cura. Em nome de Jesus. Eu não estou falando que eu não chorei. Eu não estou falando que eu não pensei em desistir. Eu não estou falando que teve momentos que eu falei, Deus me leve então, que é melhor do que estar sofrendo aqui. Eu não estou falando que eu não fiquei frágil. Mas até nisso, Deus revelou o teu poder. Paulo falou isso também. O próprio Deus fala com Paulo. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne. A Bíblia não explica detalhadamente o que era, se era uma enfermidade, se era outra coisa.
Se era por causa que ele tinha sido mordido, né, por aquela víbora. Não sei se ele sentia dores pelo corpo. Não sei o que é não, gente. Mas a Bíblia fala lá abertamente, o próprio Deus falando com ele. Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa entender a graça. Eu já preguei muito isso aqui. A graça não é de graça. A graça não é para qualquer um. A graça não foi dada ali para aqueles que não crê, não entende, não quer entender. A graça é revelada para aquele que entende o testemunho de Jesus na cruz do Calvário, que entende a Bíblia, que lê a Bíblia, que busca o conhecimento da parte de Deus. A Bíblia diz lá em Oséias capítulo 4, verso 6, ou capítulo 6, verso 4, se eu não me engano, que o próprio Deus falando, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu não estou falando que você não deva ouvir as pessoas em live ou em pregação em qualquer lugar. Mas você precisa buscar também a sua vida com Deus de conhecimento. Leia a palavra. Ah, eu não sei ler. Ouça a palavra. Hoje, gente, está tão avançado a internet que tem aplicativos que você pode colocar a Bíblia em áudio. A desculpa hoje em dia, eu não sei ler. Eu não sei abrir aqui e ler a palavra. Mas você tem celular, você fica nas redes sociais. Por que não pode baixar o aplicativo da Bíblia para escutar em áudio? De Gênesis, Apocalipse. Ter uma vida com Deus em oração, pedir o Espírito Santo que revela. Quantas pessoas analfabetas, gente, que eu conheço, não tem nem o primeiro ano de escola, mas que é tremendamente usada por Deus. Isso é conversa fiada. Não vai ter desculpa lá no céu. Não vai ter desculpa diante de Jesus, diante do Senhor, o Deus da sua vida. O Deus que você tanto fala, que ama, sendo que não tem obra. Nós amamos a Deus não com palavras, mas com obras, atitudes. Como é que é isso, Ana? Dobrar o joelho, abrir a boca e adorar a Deus. Ouvir a palavra, ler a palavra, fazer igual o Senhor mandou o servo dele lá, Josué, meditar na minha palavra de dia e de noite. Você tem meditado na palavra de Deus de dia e de noite? Amém, viu, Ivone? Que bênção você estar aqui, viu, irmã? Deus te abençoe. Então, gente, em nome de Jesus, faça algo para Deus movimentar-se para ti. Deus não age se você não agir. Não é porque Deus é mau, mas a Bíblia fala que Ele é o nosso Pai. E Ele fala lá declaradamente, o Pai corrige o filho que ama. Se Deus não te corrige, Deus não te amaria. Sabe por causa de que Deus nos corrige? Porque Ele nos ama. Sabe aquele pai de verdade? Eu não estou falando dos pais de hoje, não. Não generalizando, mas a maioria hoje passa a mão muito na cabeça dos filhos. Mas eu estou falando do pai de verdade. Um pai que fala na cara do filho: filho, você precisa consertar a vida. Desse jeito não vai dar. Deus é da mesma forma quando Ele usa alguém para falar conosco, chamar a nossa atenção, trazer uma correção, uma disciplina. A palavra de Deus não é para nos matar, a palavra de Deus é para nos sarar. A palavra de Deus não é algo para tirar você do rumo, do prumo. Não, é para te colocar no caminho certo. Em nome de Jesus. Eu espero que você esteja entendendo. Quando Deus te corrige, é o amor dele sendo revelado. Porque se Ele não nos amasse, Ele não nos chamaria atenção. Ele deixaria nós andar no caminho largo, fazendo o que queremos, fazendo o que nós acha. Mas se fosse assim, nós ia se perder. Por isso Ele chama.
Por isso ele usa alguém na live, te chama atenção de uma forma ou de outra para falar contigo. A Bíblia fala que chegaria um tempo que o povo teria comichões nos ouvidos, mas que o Senhor possa libertar você agora desse comichão nos ouvidos e você ouvir o que Deus está falando em nome de Jesus. Da mesma forma, gente, que a palavra bate aí, a palavra já bate aqui, ó. Quem disse que a gente é perfeito? Quem disse que a gente prega para poder bater nos outros, para poder falar da vida dos outros? Não, a gente prega o que está na Bíblia. Da mesma forma que Deus te chama a atenção sua, Deus também chama a atenção do pregador, da pregadora, de quem prega a palavra, de quem fala da palavra. E é uma ordem que ele mandou, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Pensa numa responsabilidade. A pessoa que leva a palavra, eu não estou falando só de internet, não. Eu estou falando de qualquer situação. Pessoas que pregam no altar, pessoas que vão para a rua, pessoas que fazem a obra. Pensa numa responsabilidade. Pensa numa pessoa julgada, pensa numa pessoa observada, pensa numa pessoa que conversa dela, de noite e dia. Você não entende o peso disso aqui. Muitos não entendem, por isso que julga. Muitos fala, mas não entende o peso do que é pregar a palavra de Deus. Falar do que Deus manda. Você sabia que a Bíblia fala que aquele que guarda, aquele que esconde o bom tesouro, Deus vai cobrar naquele grande dia? Você sabia que tem gente que prega a palavra e não queria pregar, não queria ser isso? Pregador, pregadora, sei lá, como que você chama. Aquele que fala da palavra, aquela que fala da palavra. Você sabia que tem muitos que faz isso porque obedece a Deus? E por amor ele faz? Mas que não foi uma escolha, nossa, eu quero ser isso. Muitos têm esse sonho, gente, eu quero pregar. Desde pequenininho, né? Ali nasceu numa família que era cristã, que sempre lia a Bíblia. E tem o desejo de ser pregador, pregadora. E glória a Deus por isso. Não sou contra isso. Acho lindo criança pregando. Acho lindo como que Deus usa as crianças. Mas muitas pessoas, gente, que foi chamados, sabe o peso que tem, que é a responsabilidade de levar a palavra de Deus. Todos, hoje em dia, falam assim: ah, fulano quer aparecer na internet. Você não sabe do off. Você sabe do online. Do ao vivo. Mas e do offline? E da porta trancada? Do joelho no chão? As lágrimas no rosto? O travesseiro molhado? Você sabe disso? Para falar? Tem gente que julga a outra só pela aparência, porque a pessoa é bonita. Misericórdia, Deus pode usar o feio, não pode usar o bonito? O que é isso? E na Bíblia não tem feio, não tem bonito. A Bíblia fala que somos imagens e semelhanças de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Em nome de Jesus. Que Deus venha ter misericórdia de nós. Vamos aqui, gente, para estar finalizando essa live. Olha aqui. Olha o verso 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, ouça o que Deus está falando aqui, que Deus está usando a minha boca para falar contigo. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provocaram-me e viraram a minha costa.
Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgotado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aqui Davi já está falando até da profecia, né? Sobre a vida eterna e a morte eterna. Deixa eu terminar essa live com mais um despertamento da parte de Deus para você que está aqui. Em nome de Jesus, fica aí. Ouça com atenção isso aqui. Eu sei que talvez você já tenha ouvido isso, mas deixa Deus me usar para falar contigo hoje. Errar é humano. Você vai escutar isso. Errar é humano. Ok? Verdadeiramente, o ser humano erra. O ser humano é pecador, é pecadora. Mas existe um Deus que não peca. Existe um Deus que é santo e que fala na tua palavra que requer santidade para ver a face dele. Não tem como você ir para o céu, não tem como você ver o rosto de Deus se você não tiver santidade aqui na terra. Eu vou mais além, falar algo aqui da parte de Deus que Deus está me incomodando para falar. Não moraremos no céu se nós vivemos aqui de qualquer jeito na terra. Se você vive na terra de qualquer jeito, de qualquer maneira, você não vai entrar no céu. Ah, Ana, mas eu já ouvi falar e eu tenho esse pensamento, eu acho que Deus vai deixar todos entrar no céu. A Bíblia fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. Conhecimento do mundo? Não. É conhecimento da palavra dele. É conhecimento da Bíblia. E quem disse que entraremos no reino dos céus? Quem disse que moraremos no céu? Se não vivermos aqui na terra em santidade. E o que é santidade, Ana? É não fazer mais nada? Viver trancado dentro de um quarto? Não. Virar um padre? Virar uma freira? Não. Santidade, meu querido, é você ser separado para Deus, separada para Deus, cumprir o teu propósito aqui na terra. Se você foi chamado para pregar a palavra, não tem como você correr. Se você foi chamado para louvar a Deus, não tem como você correr. E todos foi chamado para ser filhos. Todos foi chamado como filhos, ovelhas de Deus. Todos, não tem desculpa. Eu não fui chamado para ir para a igreja, eu não fui chamado para ser filho de Deus. Eu já sou. A Bíblia não fala que nós é filho dele assim, de qualquer maneira. A Bíblia fala mais ainda claro que quem peca é filho de quem? Do diabo. Se João Batista tivesse aqui hoje, se Jesus, o próprio Jesus tivesse aqui hoje, a pregação dele seria sobre o inferno. Falaria abertamente, sem ter medo de ir preso, sem ter medo de morrer. Jesus não teve medo disso. Falaria sobre o inferno. E eu também, como conhecedora da palavra, preciso falar para você aqui. Você precisa entender que não é só céu, não é só Deus. Existe o inimigo, existe o diabo, gente, existe o caminho largo, o caminho mau. Existe o inferno.
Existe a morte eterna, gente. Eu sei que às vezes alguém tá aqui falando, misericórdia, outra fanática, outra falando abobrinha, outra falando coisa que não sabe. Meu querido, minha querida, que Deus venha ter misericórdia da sua alma como teve da minha, para poder despertar-te cada dia mais. Olha aqui, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de quem, Ana? A voz de Deus, por meio da minha vida. Não endureceis os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provocaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgotado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Deixa eu te falar uma coisa. Realmente, nós começamos falando na live, a essência de Deus. Deus é misericordioso. E a Bíblia fala que a sua misericórdia dura para sempre. A ira de Deus dura só um momento, mas a misericórdia dele dura para sempre. Mas vai chegar o dia da ira do Senhor. E o dia da ira do Senhor vai ser quando ele for julgar a terra, o povo, a nação, a língua, qualquer tipo de gente, de pessoas. Ele vai vir como um juiz. Hoje ele é o nosso advogado. Hoje ele pega a sua causa, a minha causa, nos ajuda a consertar de vida, mudar de vida. Mas naquele grande dia ele vai julgar as nossas obras aqui na terra. Se você está aqui nessa live, escute com atenção o que eu estou falando. Se você está numa vida que não agrada o coração de Deus e no fundo você sabe, comece hoje pedindo Deus perdão. Comece agora falando com Deus. Comece pedindo Deus a misericórdia dele. Comece falando com Deus. Deus, me ajuda. Deus, eu necessito do Senhor. Deus, sozinho eu não vou conseguir, mas contigo eu consigo. Se você se encontra agora com um vício na bebida, na cachaça, sei lá como que você está. Se você se encontra no mundo das drogas, deixa eu falar com você, Deus pode te libertar. Se você está no mundo da prostituição, seja lá o que for que estiver passando na vida, que você está preso ou presa, deixa eu liberar uma palavra do céu nessa tarde para você. Jesus pode te libertar. Jesus tem o poder de te libertar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Se Deus está permitindo você ouvir essa palavra, é porque Ele te ama. Se Deus te corrige, me corrige, é porque Ele nos amamos. Se Deus nos chama atenção, puxa nossa orelha, faz nós despertar para a realidade da vida, é porque Ele nos ama. É o teu amor sendo revelado por meio de desperta, filho, desperta, filha. Eis que o Senhor quer libertar o teu povo. Eis que Deus quer fazer uma grande obra. Mas para Deus libertar o teu povo, fazer grande obra, você não pode endurecer o teu coração quando ouvir a palavra dele. Você não pode endurecer o teu coração quando Deus te chama a sua atenção. Você não pode endurecer teu coração quando Deus usa alguém para falar contigo. É hora de você mudar de vida. É hora de você se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades e voltar para a presença de Deus, o lugar que você nunca deveria ter saído. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta você ficar se sacrificando, sentindo culpado, culpada, se martirizando, reclamando da vida, murmurando, ficando mal, ficando com angústia profunda, tristeza profunda.
com pensamentos intrusivos, pensamentos ruins, sendo que você pode ter outra decisão. Qual decisão é esta, Ana? Se arrepender, pedir perdão de verdade. Tem uma diferença de sentir culpado e remorso do que arrepender. Arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é mudança de comportamento. Arrependimento é você entender que você não é nada sem Deus. É você entender que é dependente do Senhor para poder viver na terra, para não cair em tentação, para não ficar sendo taxado de vários títulos que o inimigo quer te colocar. Em nome de Jesus, saia desta vida hoje errada e busque a Deus. Deus te chama, filho. Deus te chama, filha, para você voltar. Voltar para onde, Ana? Para o centro da vontade de Deus. Fazer o que a palavra diz. É fácil, Ana, fazer o que a palavra diz, o que Deus manda? Não. Não é fácil, mas Ele ajuda a você fazer. Por mais que doa, por mais que a renúncia dói, por mais que você se sente às vezes sozinho, mas deixa eu te falar, Deus não te abandona. Deus não te deixa só. O homem pode te abandonar. O amigo, a amiga, o pai, a mãe, o filho, sei lá quem for. Mas Deus não te abandona. Deus te chama hoje. Volte para a minha presença. Busque a minha presença, porque eu estou pronto para te ajudar. Amém? Vamos estar fazendo uma oração para estar finalizando esta live. Desde já, agradeço, viu? A todos que estão compartilhando, curtindo e ajudando de alguma forma a live estar crescendo e indo para mais vidas, tá bom, gente? Vamos orar? Vamos orar. Deus, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua palavra. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Que nesta tarde, Deus, vidas venham a ser alcançadas para a honra e a glória do teu nome. Vidas venham a ser restauradas para a honra e a glória do teu nome. Que vidas, Pai, venham entender o que o Senhor falou através da minha vida. Que vidas venham, Pai, entender qual é o teu propósito de vida aqui na terra. Que vidas venham compreender, Pai, qual é o teu propósito aqui na terra. Pai, se tem alguém aqui com dúvida, não entende para que foi chamada, que ele possa entender hoje, que ela possa entender hoje, que o Senhor nos chamou para ser servos, filhos do Senhor. Oh, Pai querido, Pai amados, que o Senhor nos chamou para viver segundo o propósito do Senhor na terra. Oh, Jesus, eu te peço que cada vida que se encontra nesta live venha entender, Pai, que o Senhor tem o melhor para ele, melhor para ela. Oh, Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo Senhor ser este Deus maravilhoso. Esse Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Esse Deus que vê tudo, sabe de tudo, conhece tudo. Esse Deus que vê o profundo, oculto, escondido do nosso coração. Esse Deus que nos conhece mais do que nós mesmos. Possa ajudar, Pai, cada um de nós buscar a tua presença, não só hoje, não só agora, mas até a nossa partida aqui na terra ou até a tua vinda, Jesus. Esta é minha oração a ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Desde já, eu agradeço, viu, a todos que ajudou a live de alguma forma. Agradeço de verdade mesmo. Que Deus te abençoe.
que Deus possa continuar falando com você, né? Ao decorrer que acabar a live, que você não venha só ouvir, mas que você possa meditar nesta palavra que foi pregada e buscar em Deus uma melhoria de vida, uma mudança de vida. Amém? Muito obrigada a todos. Eu vou estar finalizando essa live agora e até uma próxima live, em nome de Jesus. Muito obrigada.